O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Esse programa você está assistindo inédito. Nessa sexta-feira, dia 7 de setembro, a nossa data da independência. Desde já agradeço o carinho da audiência, essa oportunidade de entrar na casa de vocês, sempre trazendo temas de interesse da cidade de vocês. Mas em função do feriado de 7 de setembro, estou gravando esse programa na véspera, no dia 6 pela manhã. Então é importante falar, porque às vezes a gente comenta alguma coisa no programa e do dia 6 às 9 horas até o dia 7 às 21 horas, pode mudar o contexto. Então, eu acho sempre importante informar que o programa está sendo gravado, tá bom? Mas você está assistindo inédito às 21 horas. A gente está aí, conforme dados aí fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, aqui no nosso município de Nova Friburgo, nós temos cerca de 152 mil eleitores aptos ao voto agora em 7 de outubro, daqui a um mês. Destes cerca de 152 mil eleitores, 20% é o chamado eleitor jovem, aquele eleitor de 16 até os 29 anos. Ou seja, aqui na nossa cidade, aqui no nosso município, são cerca de 31 mil eleitores jovens. E a chamada juventude, né, antenada, a juventude da internet, a juventude do smartphone, a juventude das redes sociais. Evidentemente, essa juventude cresceu e vem crescendo de uma forma de informação muito diferente, por exemplo, do meu tempo, né? Então, como é que pensam esses jovens eleitores sobre política, sobre eleições? A verdade é que no Brasil, esses jovens eleitores são cerca de 27 milhões, número muito mais do que suficiente para decidir eleição, não só a eleição presidencial, mas eleições para os governadores, não é? Então é importante saber o que pensa essa juventude, de que forma eles estão vendo as eleições, de que forma eles olham a política, se pretende votar, se não vão votar, como votam. E para saber um pouco mais sobre esse voto jovem, conversaremos com vocês esta noite, recebendo um jovem eleitor e uma jovem eleitora, né? Eu acho que é importante, mesmo que o meu programa tenha um público assim, normalmente pessoas mais velhas, mas é sempre importante conhecer. Muitas vezes o jovem está dentro da casa da gente e a gente nem conhece direito, não é? Enfim, esse é o tema do programa desta noite. As próximas eleições, sob a visão dessa importante parcela de eleitores, os jovens. Mas antes, aqueles recados iniciais. Vamos começar com os aniversariantes. E essa semana tem uma aniversariante muito querida para o Modesto. Segunda, dia 10, é o aniversário da Norinha Roberta Gomes, comemorar seu aniversário. Um abração para a Roberta. Que Papai do Céu ilumine seus caminhos, tá bom, Roberta? Vamos agora falar de ilustres friburguenses que estão aniversariando nos próximos dias. Quem estará aniversariando neste sábado, dia 8, será o jornalista Eloir Perdigão. Um abração, Eloir, tudo de bom para você. O domingo, dia 9, será a data festiva para o vereador Sérgio Lobac. Um abração ao Sérgio Lobac pelo aniversário. Já no dia 10, segunda, será a vez do ex-secretário municipal José da Mota. Meu amigo Zé da Mota está sempre contando comigo aí na rua, falando sobre política. Ainda na segunda, dia 10, será a vez do ex-vice-prefeito, importante nome da Cândido Mendes e atual presidente do Nova Friburgo Country Club, o Roosevelt Conci, comemorar seu aniversário. Um abração para o Roosevelt Conci. Na quarta, dia 12, será a vez do ex-vereador e ex-secretário municipal Roberto Vermelins comemorar seu aniversário. Um abração a Roberto Vermelins, tudo de bom para você, Roberto, meu amigo Roberto, meu amigo e irmão Roberto. E ainda na quarta, dia 12, quem estará comemorando mais um aniversário será a ex-secretária municipal Bianca Temponi, hoje envolvida com o Cefet. Um abração para a Bianca. Vamos falar agora do aniversariante muito especial que está sendo comemorado nessa sexta, dia 7. São 70 anos da Roche Branco, do bairro Ipu, nós fazendo o carnaval friburguense. E não só o carnaval, mas uma entidade que presta relevante serviço à nossa cidade. Então, um abração à comunidade da Unidos da Saudade, da minha Unidos da Saudade, né?
lá do bairro Ipu, a família Roxo e Branco. Meus parabéns pela essa data importante. 70 anos não são 70 dias. Ninguém faz 70 anos a não ser com um relevante serviço prestado. Vamos agora para as minhas utilidades públicas, peça Marconinho. Isso, já estão na telinha os dados da APAI. É importante ajudarmos a APAI para que a APAI continue ajudando Nova Friburgo. É um serviço importante que a APAI faz, são quase 700 famílias, mas precisa da ajuda, principalmente em tempos onde a Prefeitura Municipal não vem cumprindo a sua obrigação com os repasses em dia, tá bom? Vamos agora para um outro número, que é o 2523 e 4590, que é o Disque Denúncia da Polícia Militar. É importante termos esse número sempre à mão para que ajudemos a nossa Polícia Militar a fazer a nossa segurança. Eu falo sempre aqui que se segurança é uma obrigação do Estado, a Constituição diz também que é um dever de todos. E uma das formas de nós ajudarmos a nossa segurança é usar o Disque Denúncia. E você também pode enviar vídeos, textos, matérias para o WhatsApp do 11º Batalhão, que está na telinha, que é o 981-32-5273, tá certo? Vamos para mais um número de telefone. Esse é o Disque Iluminação Pública. Esse telefone é da Prefeitura Municipal, que é o 2525-9125, atende de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. É importante que quem tem problema de iluminação pública na rua ligue para lá para que eles fiquem sabendo, ou seja, que possam ser cobrados e que possam fazer o serviço, tá bom? Outro número é aquele que eu falo que não forneço. Não forneço porque era um número da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Eu parei de fornecer porque essa secretaria praticamente só existe no papel, ou de vez em quando tem uns lapsos de acordar e dormir. Ela é uma secretaria dorminhoca. Ela de vez em quando acorda, ameaça fazer uma coisinha e volta a dormir. Então eu não falo da secretaria que não cuida da ordem nas nossas calçadas, principalmente. As nossas ruas são uma bagunça geral, o pessoal faz o que quer e a gente não vê a atitude da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. E falar em mobilidade urbana em Friburgo é uma piada, não é? Isso é uma coisa que nós não temos aqui. A mobilidade urbana, ela parte de, inclusive isso consta do Código de Trânsito Brasileiro, ela passa pelo planejamento, pela operação, pela fiscalização e pela educação. Aqui em Friburgo, que a gente saiba, planejamento, essa cidade não tem planejamento nenhum de trânsito. Então, planejamento aqui não tem nem estrutura a Secretaria de Planejamento para isso, não planeja nada. Fiscalizar muito pouco se faz. Para começar, quase não tem agente. E os poucos que tem, se vê nas ruas que eles não trabalham de forma coordenada, é mais ou menos na base do eu faço o que eu acho que tem que fazer. Operação, que operação se vê dessa secretaria? Nenhuma. E educação, procuro saber o que essa secretaria faz em relação à educação no trânsito. Se faz nada. Então, eu falo aqui que a secretaria é cabeça de bacalhau. Eu fico me perguntando como é que se mantém uma estrutura de secretário e de diretores ganhando nosso dinheiro para não fazer praticamente nada, né? São as coisas desse nosso país varonil, não é? Que a gente não entende. É dinheiro jogado fora. Aí pega fogo lá no museu e ninguém sabe por que não tem dinheiro. Não tem dinheiro por essas coisas. Tem muita gente que ganha para não fazer, tá? Isso quando não tem coisas piores, que eu não estou dizendo que tem aqui em Friburgo, não. Mas todo mundo sabe que grande parte do dinheiro público no Brasil vai para o bolso de pilantras de safado. Eu estou deixando claro que eu não estou dizendo que isso que acontece aqui, não. Aqui em Friburgo é uma secretaria que gosta de dormir. É isso, é diferente. E vamos agora falar de quem não gosta de dormir, de quem trabalha. Está aí, é a creche São José lá em Conselheiro. Faz um belo trabalho. São mais de 100 famílias atendidas, são mais de 100 mães que podem trabalhar porque tem onde deixar seus filhos. Só que a creche também sofre com muita dificuldade, e principalmente porque o governo municipal não cumpre a obrigação que é repassar em dia o convênio. Ora bola, se assinou um convênio com a creche, é para cumprir. E só assinou um convênio porque não consegue atender, através das suas redes próprias, toda a população friburguesa. Aí precisa da creche. Só que ele não cumpre a parte importante no acordo, né, que é pagar em dia. Mas você pode ajudar, estão os dados na telinha, e você pode ajudar mais ainda. Você pode ajudar doando material também para lá, que é veja, álcool, desinfetantes, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rodo e pano de chão. Esse material pode ser entregue lá na creche, que fica na rua José Ernesto Quinucci, número 53, em Conselheiro Paulino, tá certo?
Agora vamos para minhas broncas. Uma já é conhecida, que já vai fazer aniversário, está no ar aí. Esse famoso bueiro, lá da Ponte da Saudade, mais precisamente da rua Prefeito César Guine, em frente ao número 1777, na esquina com a rua Noêmia Moreira Erdi, na Ponte da Saudade. Esse bueiro já faz aniversário, isso é uma vergonha, isso eu chamo de vergonha. E eu fico me perguntando por onde anda a Secretaria de Obras dessa cidade. Também é outra secretaria que a gente não sabe muito bem o que anda fazendo. Isso, pelo menos se fosse baseado nesse bueiro, não anda fazendo nada. E lá, pelo que eu sei, tem uma administração da Ponte da Saudade. Eu gostaria de saber o que ela administra. Esse bueiro, isso é um caso antigo. A modéstia, mas é um bueiro simples. Não, eles têm que recuperar uma galeria que tem lá. Só que tem um encanto qualquer ali que eu não sei qual é. Porque nem coragem de dizer por que não faz a prefeitura tem. Então isso aí é um retrato de como o homem público trata as coisas da cidade. Uma coisa simples. Eu canso de falar aqui, eu costumo dar o exemplo da nossa casa, né? Uma coisa de manhã você acorda, aí descobre que na sala a lâmpada queimou e o refrigerador, lá, a geladeira, né, o freezer, também pifou. E tem que dar um jeito. Chega no final do dia, você volta para casa e continua as salas escuras e o freezer sem funcionar, a geladeira sem funcionar. O freezer, a geladeira, vai até se entender. Às vezes precisa chamar um técnico, caro, mas a lâmpada, se a pessoa não compra, chama-se relaxamento. E é mais ou menos o que acontece aqui na cidade com um monte de coisa. São coisas simples, são coisas básicas, mas que a prefeitura não faz. E aí não dá para perdoar por que não faz um bueiro desse, né? Uma outra reclamação, essa já não tem a ver com a prefeitura, não, tem a ver com o mau comportamento de pseudo-cidadão. Peço aí para colocar no ar e vamos começar. Vocês estão vendo aí, isso aí é um aparelho de televisão, a foto está um pouquinho longe, que eu tirei essa foto de cima de uma passarela que tem ali no Barripu. Esse aparelho de televisão, ele foi jogado no Rio Santo Antônio, que é aquele rio que corta ali o Barripu, ali na altura da quadra, ali perto da Saudade mesmo, onde tem uma quadra de esporte, está do outro lado. Essa foto foi tirada um pouquinho mais de longe ainda, está lá dentro do rio, né? E pega outra foto também. Essa outra foto aí está um pouquinho longe, mas lá no cantinho tem um saco preto de lixo. O que eu quero dizer com essa foto? Pode tirar. Um aparelho de televisão, como qualquer equipamento eletrônico, para começar, ele tem uma série de metais pesados na sua composição. Esses metais jogados dentro da água, com o tempo eles vão degradando e vão para a correnteza. São metais que matam a vida. Modesto, mas ninguém usa aquela água para beber. Engano, tem muitos lugares que coletam essas águas do rio para beber. E mesmo com o sistema de tratamento, muitas vezes não consegue tirar tudo. Outra coisa, essas águas são muitas vezes usadas para fazer irrigação. Esse material vai para folhagem, por exemplo. E tem a própria vida dentro do rio, a vida vegetal, a vida animal. Então jogar um aparelho de televisão para começar. Os seus componentes matam. E um aparelho aqui, outro aparelho ali, outro aparelho lá, por aí vai. Outra coisa, aquela caixa é um material plástico, é um material que demora muito tempo para se degradar. A gente não sabe ainda exatamente, estima centenas de anos. É mais um material dentro da caixa do rio. Aí soma-se aquele caixa de televisão, mais aquele saco plástico ali atrás, mais os pneus que você joga no rio, surfar, mais não sei o quê. Esse material, quando chega na época das chuvas, eles dentro da caixa do rio, eles acabam sendo carreados, sendo arrastados. Aí são esses materiais que param naquelas pontes, que param em certas no meio de pedra, e acaba sendo o quê? Obstáculo para a passagem da água, provocando o quê? Enchente. Pois é. A gente tem que levar em conta que muitas enchentes hoje são salmadas por essa falta de educação, tá? Uma pessoa que me viu tirando a foto falou, Modesto, isso aí é uma imbecilidade. Isso mesmo. Quem joga um aparelho de televisão dentro do rio não passa de um imbecil, de um idiota, tá? Não tem nenhum conceito de cidadania, né? Não sabe nada que é cidadania, não. É um estúpido. Mas eles existem na sociedade, e não são poucos, não. Basta ver as ruas, a gente não precisa nem... Agora, dentro do rio é absurdo, um aparelho de televisão dentro do rio. O que é que não joga na cabeça de alguém da família dele? Então, essas estupidez que mostra que grau de civilização, que longe da civilização nós estamos. Modesto, mas eu não faço isso, ainda bem. Então, eu diria que a grande parcela não faz isso. Mas no meio dessa grande parcela ainda tem esses estúpidos. E o que é pior
é que muitas vezes a pessoa está jogando, a pessoa passa e não fala nada. A gente hoje está naquela sociedade de não querer se meter com nada, né? Todo mundo quer que o país seja uma Brastemp, seja uma maravilha, mas se meter, ninguém quer se meter. Ah, não vou falar não, porque senão vai achar ruim. E aí, quer dizer, uns são culpados pela ação e outros pela omissão, né? E a gente vai continuar vivendo aí com essa bagunça, porque falta cidadania, falta respeito a muita gente. E engraçado que eu sei que quando eu falo essas coisas de comportamento, muita gente não gosta, né? Um dia desse uma pessoa me perguntou, mas é por que nas redes sociais, quando a gente expõe, eu mesmo expus essa televisão nas redes sociais, pouca gente faz algum comentário. Mas, Modeste, por que muitas vezes as pessoas... Eu estava dando um exemplo até para um dos convidados. Se você encontrar um lixo na rua e eu botar nas redes sociais uma foto dizendo assim, prefeitura é relapso, não recolhe o lixo. Todo mundo vai lá e curte e mete pau na prefeitura. Se eu escrever de outro jeito, um cidadão mal educado jogou lixo na rua, aí já muita gente não fala nada. Sabe por que não fala nada? Porque tem muita gente que não faz também. Aí ele fica com vergonha. Vai falar o quê? É aquela história de você botar falando que alguém que usar o aparelho celular no trânsito é errado, é perigoso, mata. Muita gente acaba não curtindo, porque ele também usa, vai fazer o quê? Aí ele vai falar contra ele mesmo, enfim. Isso é a sociedade hoje, essa nossa sociedade complicada, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, já estou perto da hora do intervalo, daqui a 2 minutos nós voltamos, tá bom? Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom. Friburgo mais verde. O que você tem feito para evitar o desperdício de água? Você pode poupar muito fazendo pouco. Reduza o tempo no banho e feche o chuveiro ao se ensaboar. Ao lavar roupas na máquina, use sempre a capacidade máxima. Aproveite a água da máquina para a limpeza da sua casa. Feche as torneiras ao executar as tarefas do dia a dia. Cada minuto pode ser muito. Cuidar da água é preservar a vida. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Vem aí, num oferecimento de Nova Mix Food Service e Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra. Quem é o chefe? O primeiro reality show de gastronomia da região serrana. São R$10.000 em prêmios. Gravação com 8 câmeras simultâneas na Escola Superior de Gastronomia da UCAM, no Nova Friburgo Country Club. Cenários com assinatura da Projetare e Frigesso. Veiculado na TV Zoom, Diário TV de Teresópolis e Rede Petrópolis de televisão. Com o apoio de RD Boutique de Carnes, Peixaria Rei do Filé, Casa Friburgo e Cadima Shopping. Quem é o chefe? Realização TV Zoom e... Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando e hoje a conversa, como eu disse, é sobre as eleições. Nem é só sobre eleições, né? É sobre a política, a visão do jovem em relação à política, né? O que o jovem pensa, né? O jovem, eu estou falando desse eleitor de 16 a 29 anos, que são cerca de 20% deles no número eleitoral. Em termos de Brasil, são 27 milhões, é um número muito importante. É um número suficiente para mais do que decidir uma eleição presidencial. É fácil de lembrar
A última eleição foi decidida por menos de 4 milhões de votos, né? E aqui na cidade são cerca de 31 mil eleitores jovens, suficiente também para, por exemplo, eleger deputados, para não eleger deputados, enfim, para somar essa juventude no estado do Rio todo, pode decidir eleição para governador, para senador. Eu iria conversar hoje com 2 jovens, uma delas seria a jornalista Paula Winter, que é aqui da TV, mas eu acabei de tomar conhecimento que ela enviou um zap para a emissora dizendo que está com problemas de saúde. E aqui dentro da emissora, as outras meninas que trabalham no jornal, por razões aí que só elas poderiam dizer, não podem participar também. Então, lamento que a gente não possa contar com a jovem jornalista Paula Winter, que está com problema de saúde, e nem que a TV, nossos outros jornalistas, estagiários que estão aqui também não puderam participar. Então, vai ficar faltando. Eu gostaria de ter um eleitor masculino, uma eleitora, uma mulher, porque a visão de ambos são diferentes. Mas eu vou contar. Ele vai trabalhar dobrado com o Matheus Fontão, que é um estudante. Eu agradeço pela presença, Matheus, e boa noite a você. Boa noite, obrigado aí pelo convite de estar participando aqui desse programa. Tá. Matheus, vamos lá. Uma das frases que a gente mais se ouve por aí hoje em dia, e isso eu não estou dizendo que é uma frase que existe só no meio jovem, não. Eu diria que está nas ruas aí, nas conversas, né? É do tipo, esse assunto de política não me interessa, eleição, não quero saber, não gosto de política, todo político é safado, não quero saber de eleição, enfim. Essa visão também seria uma visão que muitos jovens têm, você no seu meio de conversa, você observa, será que tem muita gente hoje falando nisso, que não quer saber de política, não quer saber de eleição? Existe até um meio termo sobre isso, né? Eu tenho muitos amigos que não querem participar de forma alguma, falam que não interessam, que são todos corruptos e que para eles não vai fazer nenhuma diferença. E tem outros amigos que participam bastante até. Que eu acho que a pessoa tem um pensamento errado sobre isso, porque como que não vai interessar, como que não vai afetar? A política afeta todos nós, porque as pessoas estão sempre reclamando do que está acontecendo, mas o que elas fazem também para contribuir para que isso pare de acontecer? Agora nós estávamos conversando até quando nós estávamos indo para cá, você viu, eu acabei de falar também sobre comportamento, né? Isso aí é simplesmente, você acredita que esse comportamento é simplesmente função realmente de uma ojeriza, né? Coisa ruim, não quero saber, mas de certa forma também seria um comportamento omissivo que é mais prático, você não participar e reclamar. Com certeza, né? O brasileiro tem uma desilusão muito grande com a política exatamente por causa disso, porque a gente tem uma falta do governo, a gente tem uma falta de saúde, chegar no hospital não receber um atendimento bom, entrar num ônibus e não ter um negócio de qualidade. Então, com certeza, essa desilusão também traz desinteresse. Mas também tem esse lado da pessoa não querer ali assumir o trabalho de procurar, tentar participar, ser mais ativo na sociedade. Isso tudo que culmina para que ela tenha uma participação maior e depois não possa fazer uma coisa de reclamar sem pelo menos não ter tentado mudar alguma coisa, né? Você está com 19 anos, né? Uhum. Você foi daqueles que quando fez 16 anos você tirou seu título? Sim, com 16 anos eu tirei meu título. Ou seja, então você já votou mesmo antes da obrigatoriedade, né? Que a gente sabe que no Brasil a obrigatoriedade é entre 18 e 70 anos, né? Você votou em eleições antes de... Votou, está 19 anos, então você votou 2 anos atrás na eleição. Sim, de vereador e prefeito. Ou seja, então você considera... Aí está um negócio, você votou numa época que você não era obrigado a votar. Foi uma opção. Mas como é que você vê o voto? Você sabe que no Brasil, pela legislação, o eleitor de entre 18 e 70 anos tem obrigação de voto, né? Isso faz parte, inclusive existe... São punições, digamos, digamos, muito fracas, né? Pequenas, né? Eu canso de dizer que são punições que, como diz o outro, você não votou, você vai lá em 60 dias, paga lá justifica, não paga nem nada, depois você paga menos de R$4 e acabou. Sim. É menos de uma cerveja. Mas como é que você vê o voto? Como é que você imagina que os seus colegas, como é que vocês enxergam o voto? É uma obrigação? Você acredita que a sua juventude hoje tem um pensamento? Porque eu fui criado, né, ouvindo coisas do tipo, não, tem que ir votar, porque senão acontece isso, acontece aquilo. Ou seja, pelo menos no meu tempo, quando eu tinha 19 anos, as pessoas temiam não votar por serem punidos. A juventude hoje continua vendo assim, ou a juventude hoje olha mais como um direito?
Então, muita gente que não quer votar exatamente o que a gente estava conversando antes sobre essa desilusão com a política, ela acaba chegando e ou anulando o voto, ou fazendo um voto de protesto, acaba votando em um político que faz piada, não sei o quê, é meu voto de protesto. Então, de certa forma, elas acabam que não estão fazendo ali alguma coisa útil, né? Mas, desculpa, a sua última pergunta. Não, o que eu disse a você é o seguinte, vocês, no meio de vocês olham o voto, de um modo geral, como uma obrigação, eu vou porque tem que ir, ou eu vou porque é importante ir? Olha, até ultimamente tenho ouvido comentário de que eu não vou e vou pagar multa. Ou seja, então ele... Se abstém mesmo. Ou seja, então ele vê o voto como uma obrigação. Sim, sim. Uma obrigação e prefere não ir pagar a multa. Mas eu acho assim, que é o mínimo que a gente pode fazer para tentar mudar alguma coisa, né? Ir lá e votar. Mas um voto só não vai fazer essa diferença. Tudo bem, mas o problema é que todo mundo se pensar assim, aí realmente não vai fazer diferença. No dia que todo mundo pensar, não, meu voto e mais de todo mundo vai fazer diferença, aí sim a gente está indo num caminho melhor. Isso que você falou é importante, também já ouvi. Modesto, mas um só não vai fazer diferença. A gente tem que lembrar uma coisa que muita gente não para lembrar. Faz a diferença sim. Quantas eleições são decididas por poucos jovens? Mas é mais ainda. Você pega quando você tem um temporal, uma inundação, nada mais é do que o somatório de bilhões de pingos. Uhum. Um pingo de chuva não faz nada, né? Sim, sim. Mas junta milhões deles. É isso, até um princípio da corrupção, né? Se eu pegar só um pouquinho não vai fazer diferença. Só que todo mundo só pega um pouquinho, né? E no final a causa que a gente está vendo. Então, isso que nós estamos falando é o seguinte, tá bom, eu entendo, o livre-arbítrio, eu acredito muito no livre-arbítrio, ou seja, as coisas acontecem muito em função das nossas decisões. E o livre-arbítrio de votar e não votar é de cada um. E eu não estou aqui para dar lição de moral em ninguém. Mas não votar achando que as coisas vão mudar, nada muda se nós também não mudarmos o comportamento da gente. Se nós fizermos as coisas do mesmo jeito, não vai mudar nada. Isso é na vida da gente. As pessoas às vezes reclamam, eu não consigo nada, mas quer conseguir do mesmo jeito que não consegue, não vai conseguir mesmo. Então mudar, e agora em época de eleição fala muito em mudança, principalmente candidato, né? Vamos mudar, vamos reformar, isso na televisão, essas propagandas de deputados, às vezes que a gente vê, dá até tristeza em ver isso. Mas a sociedade do eu sozinho não funciona. E quando a gente toma uma decisão que afeta a todos e a gente se omite, você falou em protestar. Né? Eu sei que muita gente acha que não votar é protestar. Eu já acho que protestar é outra coisa, né? Eu acho que protestar é você se reunir e se o prefeito vai mal, vamos nos reunir, vamos parar em frente à prefeitura, vamos cobrar dele. O governo do estado é mais longe, mas é possível se juntar em entidades e cobrar, né? Eu penso que é por aí, né? Sim, até porque quando uma pessoa anula o voto, não está fazendo nada mais nada menos que se omitindo, né? Está se omitindo naquele meio. Como é que ela vai protestar? Qual seria a melhor forma de protesto pelo voto? Votar em quem ela acha que poderia fazer melhor do que o atual governante que não está fazendo bem feito. Bem, isso é uma visão que eu também penso assim, mas eu reconheço que não é bem por aí. Vamos lá, a gente está vendo também uma outra característica muito nesses últimos tempos. É o chamado radicalismo, né? Uhum. Nós hoje temos aí posições antagônicas, né? O cara se pensa de um jeito e é logo ofendido, dizendo que ele é um coxinha. Se pensa de outro jeito, diz que ele é um mortadela. Não é aquela história, né? É da radicalização. Como é que você vê isso no meio jovem? Existe também entre vocês muito essa posição passional, radical, tipo, se você é a favor de A e eu sou a favor de B, então não falo com você, brigo com você. Entre pessoas da minha idade, que já eram para ser mais ponderadas, né? São pessoas bem mais experientes, a gente vê acontecendo, inclusive nas redes sociais, em grupos, né? Hoje no WhatsApp, a pessoa sai do WhatsApp porque simplesmente o outro botou um comentário que vai contra o dele. Uhum. Como é que isso está eu sei, por exemplo, que você faz parte de uma entidade, tem muitos jovens. Como é que isso está na cabeça de vocês? Isso aí tem sido também um conflito entre os jovens no meio de vocês?
Então, quando a gente está assim, entre amigos, ou quando a gente está num grupo ali, pessoalmente, cara a cara, geralmente não tem tanto esse conflito, não de ter uma briga. Agora, como muitos dizem, né, a pessoa atrás de uma tela, ela muda completamente. Então é muito mais comum a gente ver no Facebook, principalmente com desconhecidos, ter uma briga, até partir para ofensa, uma determinada forma de agressão, de não aceitar mesmo, que eu acho até que é uma tristeza, porque se eu faço parte de uma empresa, o presidente dessa empresa ele é eleito, aí eu vou apoio o presidente B e o presidente A é eleito. Eu não vou fazer com que essa empresa, de qualquer forma, seja prejudicada. Não vou trabalhar contra, porque o presidente que eu não gostava foi eleito. Eu tenho que continuar trabalhando para que ela continue funcionando. De qualquer forma, eu não vou ser radical com os colegas de trabalho, vou fazer com que funcione de cada vez melhor. Isso aí que você colocou um ponto interessante. Eu não tinha visto, você vê, não tinha visto essa comparação. Aí eu não sei, né? Na empresa, se você deixou bem claro, acontece. Você às vezes trabalha numa empresa, o quadro administrativo dela muda, né? Não é aquilo que você gostaria, mas você não vai puxar para trás. Sim. Até porque o seu trabalho é avaliado, se puxar para trás, você perde o emprego, né? Isso é o que acontece. Na política não vai acontecer isso. Mas você estava falando dessa questão das pessoas terem essa mudança de comportamento. Presencial eu acho de um jeito, né? E atrás da tela eu estou agindo de outro. Apesar que hoje em dia as pessoas não entendem que esse anonimato atrás da tela não existe. Por exemplo, no WhatsApp você sabe quem é quem. Sim. Eu não sei, o que você acredita que leva alguém a mudar tanto de comportamento, hein? Bom, quando é uma pessoa mais desconhecida, né, aquele sentimento, eu nunca mais vou ver essa pessoa na minha vida, ou essa pessoa de outro estado, de outra cidade, ela não vai poder fazer nada comigo. Pessoalmente é diferente. Por exemplo, se eu estou ali debatendo política com uma pessoa que faz parte do meu dia a dia, eu não vou deixar uma atmosfera negativa entre a gente, eu vou evitar. Então, eu vou recluir a minha opinião para não causar esse tipo de coisa. Agora, na internet a gente não tem isso. Com uma pessoa ali, principalmente desconhecida, a pessoa fala o que quiser porque ela não vai continuar encontrando aquela pessoa não vai fazer parte do cotidiano dela. Então, para ela não interessa também abrir a opinião dela de qualquer maneira. Você está estudando, você faz grupo para ter seus colegas de onde você mora, de escola, onde você estuda, de interesses, né? É uma relação, digamos, do seu dia a dia que isso é de qualquer jovem, né? Agora, vocês, nós estamos aí ao meio das eleições, 7 de outubro, 7 de setembro. Esse assunto da eleição, ele tem sido recorrente entre vocês? Vocês estão conversando sobre eleição? Poxa, vem uma eleição aí, nós vamos ter que ter um presidente para ser eleito, uma presidente, tem aí governador a ser eleito, uma governadora, senadores, deputados, estadual, federal. Isso tem sido assunto entre vocês, faltando um mês só para as eleições? Sim, com certeza, né? Porque hoje em dia, muito graças à internet, que a gente tem acesso a um meio de comunicação extenso, um meio que a gente tem muito conhecimento através dele, a gente meio que está fadado a participar da política, porque você vê que a idade de participação da política está cada vez diminuindo mais. Meu próprio pai falava comigo, na sua idade eu não pensava nessas coisas, ainda não tinha essa relação. Agora um jovem ali de 15, 16, 17 anos está ali no Facebook dele, e no feed de notícias do Facebook é política, 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 todo mundo tomando uma posição, ele acaba sendo levado, né, regra da conformidade, e acaba tomando participação. Então, no meio dos jovens, sim, a gente pensa nisso, até porque agora todo mundo está tomando um lado, todo mundo está tomando um partido, e a gente acaba debatendo, trocando ideia, a gente vê uma injustiça social e a gente logo remete à política e entra no assunto e discute sobre as novas eleições, o que a gente pensa, se a gente já está pensando em qual candidato vai votar, qual o critério que a gente está usando para escolher e tudo mais. Você falou uma coisa interessante aí. O que seria um critério hoje de um jovem para votar? Então, isso varia de pessoa para pessoa, né? A internet faz com que a gente seja muito mais fácil uma propaganda. Então, até alguns candidatos usam mais recursos para atrair mais jovens, né? Temas que são mais relacionados. Eu, por exemplo, eu gosto de ver como que o político vota, quais são as propostas dele. Tem muitos sites na internet que você pode fazer um teste. Eu achei um site muito bacana um dia desses, que aparecia lá várias propostas de lei e você votava como se fosse um deputado. E depois aparecia qual deputado que você mais está se assemelhando. Qual deputado que votou parecido com
o que você está votando ali. Acho que isso é uma maneira muito boa de você ver ali quem ele está te representando, porque, por exemplo, mais da parte do legislativo, você está buscando uma representação. Então você consegue ali ver e a partir dali criar um critério. Se você falar uma coisa interessante, a gente conhecer... Agora, você, por exemplo, você se preocupa em saber... Você está analisando, por exemplo, um lado partindo do pressuposto que ele já tem um trabalho legislativo prévio, né? Agora, imagina que é um novato, né? Que hoje se fala muito em renovação, né? Eu costumo dizer que renovar... A vida é uma constante renovação, né? Por isso que tem nascimento, vida e morte, né? Isso é renovação constante. E faz parte da evolução da espécie humana e de todas as demais espécies, né? Então tem aquele novato que é candidato a primeira vez. Ele não tem trabalho de repente de apresentar. Vocês têm o hábito de procurar saber um pouco sobre o passado da pessoa, o passado como cidadão, quem que ele é, se ele já esteve envolvido em falcatrua. Vocês procuram saber um pouco a vida de quem vocês pretendem votar, porque tem isso, né? Tem de repente candidato que você não... Aqui mesmo, se nós analisarmos para governador, nós temos candidatos que nunca foram candidatos. Então, eles não têm muito a apresentar em termos de propostas políticas. Mas vocês, digamos, de resultado político, vocês têm esse hábito de buscar também a vida pessoal? Você acha que isso é importante? Sim, com certeza é importante saber como que a pessoa age fora do meio político. Porque, assim, diante das câmeras, a pessoa vai falar qualquer coisa para convencer o outro. Diante das câmeras, todo mundo vai ser honesto, todo mundo vai ser certinho, todo mundo vai trabalhar direito, todo mundo vai cumprir suas propostas. Então, é muito bom você ver como que era a vida daquela pessoa. No trabalho dela, ela tinha um trabalho direito, ela era relaxada, para não ser relaxada amanhã na política, como a gente vê aí, você mesmo falou, que hoje a política está muito relaxada. Então, é muito importante. E hoje, graças à internet, né? Não é muito difícil você saber da vida de uma pessoa. Você entra no Facebook de alguém, vê o que aquela pessoa está compartilhando e já tem uma ideia dos pensamentos dela, da ideologia dela. Então, com certeza, buscar a vida pessoal da pessoa, do candidato, é fundamental para saber como que ele vai se comportar depois que ele for eleito, caso ele seja. Você falou em redes sociais, internet, né? Eu sou do tempo, né? Quando jovem, que os meios de informação eram totalmente diferentes de hoje, não tem nada a ver, né? A gente está falando de internet, é um veículo que se popularizou no século XXI já, né? Apesar da informática existir. Eu trabalho com informática desde os anos 80. Fui conhecer informática nos bancos universitários nos anos 70, né? Quando o centro de processamento de dados eram aquelas coisas enormes, computadores enormes, que hoje a memória dele é menor do que qualquer smartphone que está no nosso bolso, né? Mas eram outros tempos, né? Então a informação era muito diferente, né? Eu por exemplo, com a sua idade, eu estava saindo do Friburgo para o Rio, né? Que eu fui para o Rio muito cedo estudar, mas os meios de informação eram outros, né? Era uma cidade igual Friburgo, que era uma cidade com a população praticamente a metade, era muita informação oral, você entendeu? Conversa falando, né? Fulano é assim, fulano é assado. Jornais semanais, né? Então, no final de semana, os jornais locais eram semanais. Tinha a Rádio Friburgo AM, que está aí até hoje, né? Fazendo um grande trabalho. As televisões, eram poucos canais, enfim, eram outros meios, né? E a gente se informava assim. Hoje se fala muito, se imagina que o jovem só se informa pelas redes sociais. Mas é assim mesmo? Ou vocês têm hábito de ler jornal ainda, de ouvir televisão, ouvir rádio? Como é que vocês se informam? É só através das redes sociais? Olha, o que eu vejo, sim. Eu, particularmente, eu gosto de ler jornal, eu gosto de ver noticiário, mas é um hábito que eu criei com meu pai. Agora, os meus amigos, eu vejo que eles só se informam pelas redes sociais. E aquele negócio que a gente estava conversando, né? Como a internet é uma ferramenta, ela pode ser usada tanto para um lado bom quanto para um lado ruim. Muitos candidatos podem pegar, como já aconteceu, e espalhar, por exemplo, uma fake news. Então, a gente não sabe o quão é confiável as coisas que a gente pode ver na internet. Então, realmente, não é a melhor coisa que a gente pode pegar para se informar. Sempre dar uma olhada no noticiário, dar uma olhada num jornal também é muito bom. Eu costumo dizer o seguinte, eu faço parte de alguns grupos, por exemplo, do WhatsApp, eu sou, digamos, a mala sem alça que vivo lá dizendo, isso que vocês colocaram aí não é verdade, hein? Vai no site tal, que está lá dizendo que não é verdade. Eu digo o seguinte, as redes sociais eu também uso. Hoje não há como você dizer que não usa, né? Mas eu tenho muito cuidado com as redes sociais.
eu penso o seguinte, toda vez que eu vejo uma notícia na rede social, a primeira coisa que eu faço é procurar sites confiáveis. O que são sites confiáveis? De grandes jornais, grandes redes. Sim. Ah, mas a rede tal é tendenciosa para cá, mas a rede Y não é, para lá. Então você faz por exemplo, você entra num site da UOL, entra no site do G1, entra no site da Folha. São sites que você vai se informar. É Notícia do Sul? Entra lá no site da 0 Hora e vê. Eu há pouco tempo teve uma discussão no grupo se tinha acontecido... a discussão era que apareceu a notícia onde uma jovem no Rio Grande do Sul morreu porque ela botou o celular para carregar e o celular explodiu à noite e a matou. Pegou fogo no quarto, ela não viu quando viu. Tava tipo, não, isso é verdade não é. Eu fiz muito simples. Eu vi hoje é fácil pelo Google, né? Você pega o tópico, né? Coloca lá, se for verdade vai aparecer alguma coisa. Sim. Eu fui chegar lá na cidade dela, o fato aconteceu mesmo lá em Caxias do Sul, que eu cheguei lá através de um jornal local. Escreveu o fato. Falei, olha aqui, ó, a manchete aqui. Então, existe meio de você verificar se é verdade ou não. Então, é uma questão de ter compromisso com a notícia. É uma coisa, por exemplo, quem trabalha em jornalismo tem que ter. Sabe que existe, é uma regra que eu aprendi desde que eu sentei aqui. Desconfie sempre. Então, a notícia, desconfie. Desconfiar vai te obrigar a apurar. Na apuração, você vai verificar se aquilo é verdadeiro, se a versão é correta, porque às vezes o fato é verdadeiro, mas a forma de contar não é. Sim. Então tem muita diferença, né? O fato pode ser verdade, mas foi aquilo que eu estava te falando há pouco, quando nós descemos, né? Você vê um lixo na rua, você pode falar o seguinte, dependendo do seu gosto. Olha, tá vendo? Prefeito relaxado não recolhe lixo da rua. Tá vendo? Cidadão mal educado joga lixo na rua. A informação é a mesma, né? Sim. Mas a forma de absorver é diferente, né? Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Agora houve uma troca aqui silenciosa. Saiu o Charles e apareceu meu amigo Duva cansado. Hoje ele está cansado, Vocês estão acostumando. Vocês estão gostando, hein? É domingo, agora é quarta-feira. Estão levando surro. Estão levando surro uma atrás da outra. Ah, meu Deus do céu, essa noite eu nem dormi. Duva, está na hora de ir para o intervalo? Tá, então a gente vai para o intervalo. Na volta, vamos continuar conversando com esse jovem de 19 anos, Matheus Chontão, que está falando um pouquinho sobre o sentimento do jovem em relação à política, em relação às eleições. Voltamos daqui a pouco. Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes, nascimentos e curas, somos família e somos equipe, somos encontros, somos procura, buscamos respostas, somos perguntas, somos máquinas e diagnósticos, sorrisos e lágrimas, somos descobertas e certezas, somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Aí, num oferecimento de Nova Mix Food Service e Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra. Quem é o chefe? O primeiro reality show de gastronomia da região serrana. São R$10 mil em prêmios. Gravação com 8 câmeras simultâneas na Escola Superior de Gastronomia da UCAM, no Nova Friburgo Country Club. Cenários com assinatura da Projetária e Frigesso. Veiculado na TV Zoom, Diário TV de Teresópolis e Rede Petrópolis de televisão. Com o apoio de RD Boutique de Carnes, Peixaria Rei do Filé, Casa Friburgo e Cadima Shopping. Quem é o chefe? Realização TV Zoom e Escola Superior de Gastronomia. Por mais sorrisos, por mais sabor, por mais amor, por mais momentos. É para fazer seus dias ainda melhores que a Energisa trabalha. Por isso, investe sempre na melhoria da qualidade do serviço e do atendimento. É mais qualidade no fornecimento de luz, mais extensão da rede para atender novas regiões. Mais do que levar energia para Nova Friburgo, é fazer parte dos seus dias. Energisa presente. Energia da gente.
Estamos retornando hoje conversando sobre o pensamento do jovem eleitor, esse eleitor que vai até 29 anos, que no Brasil são cerca de 27 milhões, aqui na nossa região, em Friburgo, são cerca de 31 mil, e com força suficiente para mudar o rumo das eleições. Muita força nessa hora, não é? E quem está me ajudando nessa conversa é um jovem de 19 anos, Matheus Fontão, e nós vamos continuar conversando com ele. O Matheus para quem não está ligando o sobrenome, é filho do saudoso professor Hermano, que foi-se embora agora recente, que foi meu professor lá no então Colégio Estadual de Nova Friburgo. Hoje o Jamil Jaic, lá nos anos 60, dava aula de inglês. Estudei com ele por vários anos. Professor Hermano, saudosa memória, mas a vida que segue. Tá? Com certeza. Fica meus respeitos a você e a sua mãe, tendo a oportunidade de falar em público. Eu tive a oportunidade de falar aqui também na época. Mas você falou em redes sociais, né? De que grande parcela dos seus amigos, seus colegas usam as redes sociais, né? Esse uso intenso, você então há de convir que passa a ter uma relação fundamental com a política das eleições das redes sociais, né? Sim, com certeza. A gente ali, como eu disse, a gente está fadado vendo o tempo todo política, a gente acaba se envolvendo. Isso aí, você tocou num ponto, nós estávamos conversando também um pouquinho sobre isso. Eu não vou dizer que é só hábito dos jovens, não, tem muita gente também. Mas esse uso intensivo das redes sociais, as pessoas estarem internadas, você encontra na rua, hoje se você descer ao Alberto Brown, a Praça de Getúlio Vargas, você vai ver que você vai encontrar muita gente assim, ó. Uhum. Até que ponto você acredita que isso está sendo positivo na formação do cidadão, hein? Isso, será que essa ferramenta ela ajuda muito mais ou sei lá, se atrapalha? Olha, existe muito debate, eu até estava vendo um vídeo sobre isso, entre os cientistas, o quanto o celular é bom ou ruim para a gente. Porque, como eu disse, a gente pode usar para muitas coisas boas, é uma fonte de conhecimento gigantesca. Até eu estava conversando com um amigo meu de mais idade, ele falava, antigamente quando a gente tinha uma dúvida, a gente pegava, conversava ali, alguém tinha que procurar, ler, para na semana seguinte alguém chegar e esclarecer aquela dúvida. Hoje não, hoje o que você quiser saber você digita e em poucos segundos você consegue. Agora, eu acho que a população que não está mais preparada, por exemplo, que não sabe identificar uma fake news, esse negócio, pode acontecer como está acontecendo com as vacinas, né? Que estão se espalhando muitas fake news sobre vacina, tem muita gente deixando de vacinar os filhos e está até voltando algumas doenças para a sociedade que estavam praticamente erradicadas devido à vacina. Então, pode ser algo muito destrutivo também, tem que saber ser usado. O Matheus está lembrando lá o que eu já falei aqui, essa é a questão da vacina. Nós estamos vendo, o sarampo já voltou para o Brasil, nós já temos, já passa de milhares o número de infectados confirmados, já tem muitas mortes, por uma razão simples. A população não está se vacinando como deveria. Quando a Organização Mundial de Saúde estabelece 95% com um número mínimo adequado, por quê? Se você num grupo de 100 tem 95 vacinados, é muito difícil a circulação do vírus. Então dificulta, mesmo que escape um ou outro não foi vacinado. Mas no Brasil os índices estão muito abaixo. E são várias razões, segundo a gente estuda, lê, ou vê aí nas notícias entre os especialistas, né? Existe muitos médicos novatos que não conviveram com o problema, não recomendam, não afirmam para as mães que é importante vacinar. Existem muitos pais e mães que nunca ouviram falar da doença, não sofreram da doença. Eu, por exemplo, eu tive sarampo. Tá? E o sarampo mata, sempre matou. Mas muitos pais não tiveram, os pais aí mais novos, na faixa de 30 anos, até 40, nunca tiveram. Aí acham que não precisa, e existe o que ele está falando. Lamentavelmente, existe, eu não sei com que razão, se é estupidez só, mau caratismo, sei lá, com a ideia que vai para as redes sociais dizer que a vacina é perigosa, perigosa é não vacinar.
Inclusive, eu já ouvi matérias até de teor religioso, que não precisa vacinar, que o negócio é orar. A oração, claro que é muito bom, energia, independente de crença. Eu não vou ficar julgando a fé de ninguém, né? A oração não, no mínimo, para quem não acredita, não faz mal. Mas ela tem a força dela. Mas tem coisas que tem que vacinar. E eu falo aqui, eu fico imaginando como ficará a cabeça de um pai, de uma mãe, que se perder um filho porque ele não foi vacinado. Não foi vacinado porque ele, por uma razão, como eu vi no último final de semana, nós tivemos aí um dia D, então eu acho que foi no Fantástico que eu vi o tal do o Zé Loreto, que é um ator, dando uma desagotinha. Aí ele chega no local, encontra uma mãe com uma criança e pergunta a ela, você vacinou? Ah, não, mas por que você vai? Ah, porque eu não tive tempo. Mas peraí, sábado, domingo vacina? Isso eu falo assim, isso não é amor. Quem ama um filho não pode fazer uma coisa com um filho dessa. Então eu, para mim, digo o seguinte, um pai ou uma mãe que no mundo da informação hoje deixa de vacinar um filho, está cometendo um assassinato contra o seu próprio filho. Estou falando isso, eu acho um absurdo, isso já falei aqui, continuo afirmando. É um assassinato, porque o Brasil tem muita coisa que não funciona, mas se tem uma coisa que funciona no Brasil, razoavelmente bem, são vacinações, essas vacinações obrigatórias. E no caso nós estamos falando, são várias vacinas, mas nós estamos falando do perigo hoje, da poliomielite, tá? E do sarampo, né? Então as redes sociais têm isso, né? Também esse lado aí, que às vezes, como você falou. Aí você está falando da fake news, né? Que hoje ficou muito famoso esse nome, né? Uhum. Antigamente a gente chamava isso de notícia falsa, né? De fofoca, boato, né? Mas hoje é fake news e ficou mais famoso ainda por causa do Trump, né? Ah, sim. Pro Trump, tudo que não agrada a ele é fake news, né? Então tá, mas elas estão no Brasil aí, né? Aí você fala nessa juventude antenada na internet que só praticamente vê na internet. A gente sabe muito bem, no meio político, existe, claro, muitos candidatos que são confiáveis, mas existe também muitos sem vergonha. E eles acabam dirigindo, né? Principalmente em termos de inventam, né? Você distorce, né? Isso é muito comum, então. Tá toda hora passando aí. Você vê um vídeo, o que você faz? Hoje, com a facilidade que tem de edição, né? Eu falo durante 60 segundos. Você, por exemplo, nós estamos conversando aqui. Sim. Eu posso transformar uma resposta sua e dar um conteúdo totalmente diferente. Com certeza. Eu faço uma afirmação, encaixo aquela resposta sua, tiro do contexto e as pessoas vão te avaliar de uma forma diferente. Isso tem sido muito usado, né? A gente sabe que hoje existe também os mecanismos de induzimento de informação, né? Eu sei que o jovem pensa assim e eu jogo aquele tipo de informação direto. Isso até, digamos, é um artifício político, eu até entendo que é aceitável. Se eu sei que o jovem quer saber de uma coisa, eu vou dar aquela informação que ele quer. Mas aí essa história, né? Como é que se cuida dele? Nós já falamos um pouco. Como é que pelo menos você se cuida para que não fique aí propaganda? Porque o grande problema da fake news não é só você acreditar, é você repassá-la, né? Sim, que a gente tem que ter cuidado, que isso hoje pode, inclusive, levar a penalidades. Sim, sim. Não é? Como é que você lida com isso? Como é que vocês comentam isso? Você mesmo faz parte de uma entidade que prega as virtudes. Como é que vocês lidam com isso? Não, exatamente como você tinha falado, como você faz também. Primeiro, por exemplo, estamos lá no Facebook e a gente viu um compartilhamento. A primeira coisa que a gente faz é olhar quem está veiculando essa notícia, né? G1, Folha, Época, UOL, todos são sites confiáveis, que a gente pode confiar, que tem uma credibilidade. Agora, existem sites ali que, você viu um site ali, você não conhece, nunca ouviu falar, ou o próprio nome do site já é um nome tendencioso. Aí você, como você mesmo disse, você vai lá, joga no Google e acha se tem algum veículo de informação maior que está noticiando a mesma notícia. E por aí você vai saber se é uma fake news ou não. Se, por exemplo, tem uma determinada notícia. O Modesto foi eleito presidente do Brasil. Aí tá lá, num site que eu não conheço. Eu vou lá. Não tem mais nenhum site falando sobre isso, então já dá para se desconfiar. Já dá para saber que não é uma informação verdadeira. Tem umas frases que eu sempre falo, né? Quando você recebe uma mensagem que está escrita assim embaixo, compartilhe rapidamente que vai sumir do YouTube. Então tem uma turma aí que adora botar o seguinte, a Rede Globo não quis noticiar isso, né? Eles usam a Rede Globo porque é a rede maior do país, né? Eu poderia falar outra também, mas eles falam isso. Eu sempre falo para as pessoas, vem com essa história, né? Repasse rápido que vai sumir.
Rede Globo não quis dizer, compartilha rapidamente. Repasse para 30 amigos. Isso, desconfie. E sabe o que eu falo? Eu participo, né? Eu tenho fama de ser combatente de fake news, né? E engraçado que eu não participo de muito, porque senão você acaba ficando, não tendo. Mas você observa que normalmente são sempre os mesmos que passam. Sim, com certeza. É engraçado isso, né? Você pega, são sempre os mesmos. Um deles, há pouco tempo, veio justificar, Moderno, não sei o que é. Você botou lá, eu achei que não era verdade, mas eu gostaria que fosse. Quer dizer, então a pessoa passa uma coisa que coaduna com o pensamento dele, então ele não quer saber se é verdade. Sim, exatamente. Sabe o que acontece também? Muita gente sabe que aquilo não pode não ser uma notícia verdadeira, mas passa, por exemplo, uma pessoa apoia o candidato X, aí tem uma notícia lá falando mal do candidato Y, mesmo que ela sabe que aquilo não pode ser verdadeira, ela vai repassar, porque tem muita gente que acredita e vai continuar repassando, a pessoa vai conseguir atingir o objetivo dela, né? Então acontece muito disso também. Vamos agora, estamos chegando já ao final, já recebi o sinalzinho ali do Charles, de que nós estamos perto do final. Vamos falar de uma palavra que tem sido a tônica do momento. Chama-se indecisão. O que a gente observa aí na conversa, nas ruas, nas pesquisas, é uma indecisão muito grande ao meio das eleições sobre que rumo tomar em relação ao voto. Você diria que o jovem também está nessa fase de indecisão, de não saber exatamente em quem votar, por que votar, como votar? Eu observo isso mais no meio adulto. No meio jovem eu já vejo uma decisão maior exatamente pelo uso da internet, pelo fácil acesso ao conhecimento, a notícias. Então vejo que os jovens eles têm tomado um lado e têm sempre se firmado ali. Agora, no meio adulto, eu vejo mais pessoas desacreditadas. Falando, não, eu voto, não muda nada, a gente continua na pior. Então, vou parar de votar. Mas os jovens já não vejo tanto uma visão assim. Ainda bem que o jovem está pensando diferente. Porque não participar já é uma decisão. Para mim, é uma triste decisão, né? Porque você, quando não participa, você está abdicando depois de, no mínimo, o direito de reclamar, né? Sim, sim. É mais ou menos a decisão do condomínio, né? Tem a assembleia condominial. Eu trabalho numa empresa que eu ouço muito isso, né? As pessoas chegam lá, mas esse dia eu mesmo estava vendo uma conversa de uma moradora com o departamento jurídico, mas eu não fui lá votar, eu acho absurdo cobrar esse valor. Quer dizer, a pessoa não foi discutir o valor, depois não quer pagar. Né? Então, se omite, é mais ou menos o que acontece com você em relação ao voto, né? Você não foi lá, não votou, anulou o voto, votou em branco, no mínimo perdeu o direito de cobrar alguma coisa. Você não quis participar. Né? É verdade. Se você está jogando uma pelada ou você não vai para a área, como é que você vai receber bola? Com certeza. Né? Então é complicado. Uma última pergunta. Você acredita que pelo menos entre os jovens, vocês discutem que essa operação, por exemplo, esse bando de informação aí, um monte de informação falando sobre falcatruas, né, políticos presos. Você acredita, por exemplo, que uma lava-jato para influenciar na hora do voto? Ou nós ainda estamos no tempo do rouba mais faz? Tem muita gente que pensa no rouba mais faz. Mas sim, com certeza vai influenciar. Uma pessoa vai pensar 2 vezes antes de eleger um político corrupto, apesar que, né, a gente está vendo aí pelos resultados que ainda assim tem muito político aí que roubou, que sonegou. A gente vê isso principalmente aí na eleição no Rio de Janeiro, que está lá em primeiro lugar nas intenções. Então também tá difícil. Mas eu acredito que tenha muita influência, sim, por todo o televisionamento, por toda a importância que se dá a essa operação, que é fundamental. Muitos políticos aí já foram caçados e muitos ainda serão por causa da corrupção, que eu acho o maior problema do nosso país. Ele falou, eu falo sempre aqui, é inadmissível que se vote num candidato corrupto, safado, como a gente vê aí, candidatos na cadeia pessoas na cadeia querendo influenciar a eleição. E eu não estou falando do maior, não. Tem outro estado do Rio mesmo que você está dando exemplo aí. Pessoas na cadeia querendo influenciar, na porta da cadeia querendo influenciar. Quem vota num camarada, num político, sabidamente pilantra, sinceramente, se eu tivesse que fazer um negócio com essa pessoa, eu não faria, não. Porque se ela acredita que é possível votar num pilantra, será que ela é diferente?
fico me perguntando. Bem, estamos chegando ao final, quero agradecer lá em cima o Marconi, mais uma vez pela colaboração, Charles aqui comigo, foi substituído rapidamente pelo Duva cansado, Duva hoje está cansadinho, o Flamengo perdeu ontem, ele está meio cansado, e claro, agradecer o Matheus, obrigado. Até ali pro seu despedido, tá? Ok. Obrigado aí pela oportunidade, Modesto. Nessas eleições eu recomendo aí que as pessoas procurem se informar, procurem saber em quem estão votando. Votem, porque como eu disse, né, o mínimo que a gente pode fazer para tentar mudar alguma coisa. Fiquem atentos a notícias falsas, não se deixem levar por qualquer coisa que veem. E, principalmente, pesquisem, saibam quem você está votando, vê se aquela pessoa te representa. Não vote uma coisa que eu vejo muito, não vote uma pessoa, porque fulano é meu amigo, é meu conhecido, ele é o pastor da minha igreja. Não tem esse tipo de voto. Se for reeleger um político, veja qual foi o trabalho dele, de um legislativo, como que ele votou, os projetos que ele fez, do executivo, como é que ele fez o governo dele. E é isso, que o Brasil mude, vá para frente, sempre mais. Tá bom, mais uma vez agradecendo a Matheus, agradecendo a você que está do outro lado da telinha. E lembrando, a gente tem que votar, realmente procurar o melhor para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade. E aí, como disse o Matheus, tem que olhar com muito cuidado. Não votar é uma decisão, votar nulo é uma decisão, votar em branco é uma decisão. Mas penso eu que é uma péssima decisão. Está desiludido, não importa. A gente tem que lembrar que se ninguém votar, basta o candidato votar nele mesmo, que ele está lá. Eu vou deixar essa frase para vocês, eu não conheço o autor, mas achei que é bem importante quando se fala em juventude. Nem sempre podemos construir o futuro para a nossa juventude. Nem sempre podemos construir o futuro para a nossa juventude. Mas podemos construir nossa juventude para o futuro. Mas podemos construir nossa juventude para o futuro. Ou seja, o futuro será melhor se nós tratarmos essa juventude de uma forma melhor, cidadã. Aí o mundo será melhor. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.